Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Hoje estaremos estudando o capítulo 2 da carta aos Romanos. E aí a gente vai fazer uma recapitulação breve mesmo do que a gente já falou nos outros dois encontros passados, né? No primeiro encontro a gente falou muito acerca da vida do apóstolo Paulo, falamos do direcionamento do nosso Senhor Jesus Cristo, né, para que esse vaso escolhido ele fosse realmente moldado, preparado para receber esse óleo bendito, essa água bendita, que é o Evangelho em sua mais profunda pureza. Então, a vida de Paulo, ela é a vida de um verdadeiro cristão, né, que teve que ir se transformando ao longo da caminhada. Aquele cristão como todos nós, ainda cheio de desafios, de limitações, mas que venceu tudo isso, focalizando o nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, o seu direcionamento. E chegou lá no final da sua encarnação um Paulo totalmente diferente, um Paulo entregue ao Evangelho, um cristão por inteiro, não meio cristão, um cristão inteiro. Falamos da vida dele no primeiro encontro. No segundo encontro, que foi o da semana passada, nós aí comentamos o capítulo 1 da carta aos Romanos, né? Falamos o contexto da carta, a situação lá em Roma, nesse cristianismo nascente. Roma ali era uma cidade extremamente plural, né? Muitos povos se encontravam lá por ser a capital do império. Então tinham muitos judeus, muitos gregos, muitas pessoas da Gália, enfim, e todos os locais ali do Oriente Próximo, né? Se encontravam ali em Roma. E nesse caldeirão cultural se fazia um cristianismo ali na sede do império, um cristianismo nascente, como em outros locais também, em Corinto, na Tessalônia, né? E a missão de Paulo era justamente divulgar o cristianismo, esse cristianismo puro, e orientar os seus irmãos, orientar os irmãos menos experientes, né? Nessa nova fé. E a situação lá em Roma era que o cristianismo lá naquela cidade estava entre povos um pouco divididos, né? Estava entre judeus e gentios. Olha que interessante, né? O cristianismo juntando judeus e gentios que eram, entre aspas, inimigos, eram como água e óleo, né? E aí você tinha os judeus que acreditavam no Deus único, os gentios ou os pagãos, como queira, que acreditavam em vários deuses, né? E aí se juntam no seio daquela fé nascente, trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e acontecem alguns conflitos ali, claro, né? Porque o judeu ele tentava colocar a sua visão em cima do cristianismo nascente, o gentio, da mesma forma, tentava colocar a sua visão, e Paulo tinha que mediar aquela situação. Olha, nem aqui nem ali. E no primeiro capítulo nós entendemos, né, a importância dessa carta para aquela igreja nascente na cidade de Roma. E lá no capítulo 1 nós temos as saudações, né? Paulo saudando o pessoal. Paulo não conhecia a igreja de Roma, né? A igreja cristã na cidade de Roma, como ele conhecia em outros locais. Paulo ainda não tinha tido a oportunidade de ir a Roma para visitar essa igreja. Então ele estava escrevendo a pessoas, né, que ele ainda não tinha tido um contato pessoal mais próximo, né? Salvo 2 amigos, né, que estavam lá no seio daquela igreja. E aí, né, Paulo escreveu essa carta na cidade de Corinto. Paulo estava em Corinto, nós falamos no encontro passado, e direcionou aos romanos.
mandou a carta na frente com a intenção de ele mesmo, Paulo, ir em seguida, não é? E aí, para quem quiser mais alguns aprofundamentos acerca disso, dessas viagens de Paulo, pode voltar lá no estudo da semana passada, que nós falamos um pouco sobre isso. Fato é que lá no primeiro capítulo, Paulo ele se prende mais aos pagãos, aos gentios, né? Ele descreve mesmo como é uma sociedade idólatra, né? Que era aquela sociedade dos gentios, uma sociedade que colocava os bens terrenos, que colocava poder, colocava dinheiro, influência acima dos deuses. Uma sociedade idólatra é aquela sociedade que acha que os deuses vão dar às pessoas aqui na terra que fazem sacrifícios, que fazem idolatria, vão dar poder, vão dar riqueza a essas pessoas, né? E Paulo, ele critica bastante isso, ele critica, né? E aí nós até comentamos que a nossa sociedade aqui ocidental, boa parte dela é muito idólatra. Basta a gente olhar, né, para o nosso povo. A gente percebe que o nosso povo coloca, em sua maioria, dinheiro, poder, influência acima de Deus. A gente deixou Deus de lado. A gente idolatra artistas, por exemplo, políticos, personalidades. Não interessa o que eles fizeram para chegar naquele ponto, naquele nível de influência. Não interessa o que aquele artista fez para obter aquela fama, ou o que aquele político fez para obter aquela influência. A gente venera as suas obras, coloca acima de Deus, não passa pelo crivo do Evangelho. Isso é uma característica muito forte de uma sociedade idólatra. Falamos sobre isso no capítulo 1, ou melhor, Paulo falou sobre isso no capítulo 1 e nós estudamos. Agora, no segundo capítulo, Paulo deixa um pouquinho de lado os pagãos, os gentios, e vai focar nos judeus. Lembra que aquela igreja nascente na cidade de Roma estava dividida entre judeus e gentios? Agora Paulo vai falar dos judeus. E olha, eu não queria estar na pele dos judeus não, viu, para ouvir isso que Paulo vai falar não nesse segundo capítulo, porque ele é bastante incisivo, bastante duro mesmo com os judeus, porque Paulo era judeu. Ele era judeu, então ele fala com propriedade. Ele no primeiro capítulo puxa um pouquinho a orelha dos gentios com amor, até que ele era o apóstolo dos gentios, né? Direcionando mesmo. Agora aqui com os judeus ele dá um puxão de orelha, rapaz, que, né, a gente fica assim impressionado, mas claro, a gente entende o porquê. Porque ele tinha feito parte daquilo ali e tinha acordado realmente para os valores do Evangelho e não queria que aquele povo, que era o seu povo também, né, continuasse nos mesmos erros. Ele queria abrir os olhos dos seus conterrâneos, seus contemporâneos, né? E aí é isso que a gente vai estudar hoje, esse puxão de orelha que Paulo dá nos judeus, tá? Então, capítulo 2 da carta aos Romanos. E aí, gente, né? Paulo ele já chega chegando, ele dá as condições do povo judeu, ou a condição do povo judeu, né? Ali no primeiro versículo ele diz o seguinte: homem, você julga os outros, seja quem for, você não tem desculpa, pois no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, porque tu que julgas, pratica as mesmas coisas. Então nós sabemos que os judeus daquela época, né, através dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, eles julgavam muito, eles praticavam muito aqueles cultos exteriores e julgavam aquelas pessoas que não seguiam
a lei de Moisés, né, que não seguiam o que eles acreditavam, e eles julgavam, e tinha prisões, chibatadas, apedrejamentos, né, era uma situação assim muito delicada. Jesus combateu muito isso. Tem muitos casos que a gente pode citar do mestre. Podemos falar do caso da mulher adulta. Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Quantas verdades Jesus não colocou ali para os fariseus? Olha os sepulcros caiados, né? Que por fora falavam maravilhas e por dentro eram cheios de podridão, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Você julga o outro, seja quem for, você não tem desculpa, porque você julga e faz a mesma coisa, ou pior. E por que Paulo fala assim? Porque ele era judeu, ele tinha sido doutor da lei, então ele sabe o que ele está dizendo, porque ele já esteve naquela situação de julgar e não observar o que tem dentro de si mesmo. Aí no segundo versículo ele vai dizer: sabemos que o juízo de Deus contra os que tais coisas praticam é segundo a verdade. Então ele não está falando aqui mais do juízo dos homens. O juízo dos homens, infelizmente, ainda é de acordo com a comodidade. Se tá bom para mim, eu deixo como está. Se não tá, eu julgo. Se não concorda com o que eu penso, eu julgo. Mas o juízo de Deus não. É segundo a verdade. A verdade. Aí algumas pessoas comentam assim: Deus não julga. É delicado a gente falar isso, porque Deus julga, sim. Jesus também julga, mas com amor. Com amor, porque é necessário o julgamento em algum momento, mas não é aquele julgamento de apontar o dedo. Não é aquele julgamento que eu olho, aponto o dedo e falo um monte de bobagem e não olho para mim mesmo. É um julgamento com amor e com a verdade. É o julgamento de Deus, tá? Aí Paulo vai continuar: tu, ó homem, que julga os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que escaparás do juízo de Deus? Olha que interessante, né? A gente julga as pessoas e acha que Deus não está vendo. A gente acha que não vai passar por um julgamento segundo a verdade. Esse não tem como escapar. A gente até pode escapar de leis humanas, de julgamentos humanos, dissimulando a verdade, mas o julgamento de Deus ninguém escapa, porque Deus está em todas as coisas, inclusive dentro de nós mesmos. O que a gente pensa, Deus sabe, reflete nele. Então, é o que Paulo orienta. Não tem como escapar. Você pensa que vai escapar do julgamento de Deus, homem? Não vai, tá? Ou desprezas tu as riquezas de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Eita, Gonçalo, eu julguei, eu julgo, eu não olho para mim mesmo, eu procuro tirar o argueiro do olho do meu irmão sem verificar a trave que está no meu olho. E agora? O que fazer? Não tem mais jeito? Vou ser condenado perante a lei divina? Aí Paulo diz: não desprezes as riquezas da bondade e da tolerância de Deus, não, porque a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Os sofrimentos que a gente passa na vida, os desafios, as situações difíceis, são na verdade um ato de misericórdia de Deus. É isso que a doutrina espírita nos coloca. Ela nos faz ver a dor com outros olhos. Ela nos faz ver a dor como um instrumento de purificação, de elevação,
porque ela vai desgastando a nossa teimosia. Nós fazemos uma escolha errada, plantamos escolhas erradas, colhemos sofrimento, para que a gente se arrependa, pense 2 vezes e comece a plantar o certo. Esse é o papel do sofrimento em nossa vida. Não é condenar ninguém, não é destruir ninguém, é purificar, é reconduzir ao caminho do amor, que é o único caminho. O próprio Paulo falou isso. Não é que sofrimento é um caminho, não. O único caminho é o amor. Agora, quando a gente se desvia desse caminho, o sofrimento entra em cena para reconduzir-nos ao caminho do amor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí ele vai continuar. Mas conforme a tua dureza de coração, um penitente entesouras para ti ira no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Temos algumas coisas importantes aqui que a gente precisa comentar à luz da doutrina espírita. É bem verdade que Deus é tolerância infinita, é bondade infinita, mas também é justiça infinita. E bondade e justiça estão em uma coisa só. Olha os atributos de Deus, né? Segundo a doutrina espírita, Deus é justo e bom. Uma coisa só, não é separado. Então, Deus, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso governador espiritual, Ele dá inúmeras oportunidades, mas nós sabemos que a evolução ela é feita de ciclos, não é? Ela é feita de ciclos. É como se fosse uma série na escola. Você tem o ano todinho para completar aquela série e passar de ano e passar para a próxima série. Não é isso? Então, a nossa evolução espiritual é a mesma coisa. Nós temos alguns degraus: primitivo, provas e expiações, regeneração, ditosos e celestes, não é? É isso. Nós estamos, por exemplo, no 2º degrau, provas e expiações. Tem um tempo para esse degrau na Terra. Tem um tempo, é um ciclo. Tem começo e tem fim. Quando acabar o ciclo, ou o estágio, ou o degrau de provas e expiações, a Terra precisa avançar, o planeta precisa partir para o próximo nível, que é a regeneração. Só que tem espíritos que não vão acompanhar. São esses espíritos é a esses espíritos que Paulo está se referindo, que tem a dureza de coração, que Deus dá inúmeras oportunidades, mas o coração ainda está tão duro que termina o ciclo de provas e expiações e esses espíritos ainda estão endurecidos. E aí, o que fazer com eles? O que fazer? Volta. Quem repete de ano na escola, está na 2ª série, não passou para a 3ª, o que é que acontece? Não volta para o início da 2ª série? É a mesma coisa com os espíritos. Volta para repetir do começo a etapa de provas e expiações. Seria essa a condenação. Seria essa. E não na Terra. Em outros locais, em outros planetas, há muitas moradas na casa do meu Pai, já disse Jesus. Então, em outros planetas da casa do Pai que estão começando a etapa de provas e expiações, é que esses espíritos endurecidos vão para lá, para recomeçar. Então é isso que Paulo está dizendo. Deus dá inúmeras oportunidades, mas mesmo assim tem gente, tem espírito que ainda não amoleceu o coração, ainda está muito endurecido. Aí Paulo coloca um termo que ele puxa lá do Velho Testamento, que é a ira de Deus no dia do justo juízo. Interessante, não é, Eduardo? Que ele coloca justo juízo. Porque o juízo de Deus é justo. Não adianta chorar, se revoltar. Não. É justo.
e amoroso. Deus é justo e bom. Tá? Então, no dia do justo juízo, ou seja, na separação do joio e do trigo, no final desse ciclo de provas e expiações, Deus vai julgar, né? Quem é joio, quem é duro de coração, vai para um lado, vai para outro lugar para recomeçar, e quem é justo, quem é bom, ou pelo menos quem quer ser bom, quem já quer deixar a maldade de lado, vai continuar na terra numa nova etapa mais feliz, tá? Então, Paulo coloca esse dia aqui como o dia, né, da ira de Deus. Mas nós sabemos que Deus não sente ira. Esse termo ele pegou lá do Velho Testamento, colocou na sua carta aos judeus que estavam acostumados com esse termo, a ira de Deus. Mas a gente sabe que é uma questão simbólica, não é uma figura de linguagem, porque Deus não sente ira. Ira é um sentimento humano, Deus não é humano, Deus é divino. Não podemos colocar em Deus os nossos defeitos. Coloca-se ira porque é o que a gente conhece, estamos acostumados com isso. Mas Deus, em verdade, não sente ira, Deus é só amor. E aí ele vai colocar ali no versículo 6 um termo muito importante: que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Quem? Deus. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Então, é isso que Paulo fala no dia do juízo. Cada um terá segundo suas obras. Se eu sou revoltado, duro de coração, ainda me comprazo no mal, eu vou ter o resultado dessas minhas obras. Vou sair da terra, vou para outro lugar para recomeçar, porque me foi dado muitas oportunidades na terra, eu não aproveitei, veio o fim dos tempos de provas e expiações, eu não me melhorei, vou ter que ir para outro lugar. Aí está mais uma bondade de Deus, não é? Porque não me condena eternamente, eu tenho a chance de recomeçar. Mas, se eu já fui tocado, não sou santo, mas já quero fazer o bem, já quero ser bom, eu vou ficar na terra, mesmo com os meus problemas, os meus defeitos, minhas limitações, mas eu já quero ser bom. É isso que é importante. Então eu vou também colher o resultado dessas minhas obras, né? Que vai ser um resultado bom. E aí nós separamos, né, esse versículo, a cada um segundo suas obras, e aqui comentários do Emmanuel, que no Evangelho por Emmanuel, ele pegou o Saulo César, né, que é quem organiza essa coletânea, ele pegou uma mensagem do Emmanuel lá na revista Reformador, de setembro de 1961, lá na página 94. O título da mensagem é De Acordo, que é para comentar esse versículo, cada um segundo suas obras. Não é a mensagem na íntegra, essa que vocês estão vendo no slide, é o final da mensagem apenas. Quem quiser, tá aí a referência, pode pegar a mensagem completa, mas o final da mensagem já denota o sentido geral. O Emmanuel, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: é assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Então isso não é novidade para nós espíritas, é lei de causa e efeito, ou ação e reação, como queira. Cada um segundo suas obras é lei de causa e efeito. Se eu planto maldade, ingratidão, o que é que eu vou colher? Eu vou colher sombra, eu vou colher sofrimento, desvalia. Agora, se eu planto bem, se eu já quero trilhar o caminho do Evangelho, se eu planto fraternidade, é evidente que eu vou colher luz,
eu vou colher paz, eu vou colher alegria no meu caminho. Isso é lei de causa e efeito, é o que o Emmanuel está deixando bem claro para a gente, comentando esse versículo. Tá? E aí o Paulo, ele continua dissertando, discorrendo a condição do povo judeu. Tá? Perceba que ele está puxando a orelha dos judeus, né? Porque julgavam os gentios. Vocês não seguem Deus, vocês não seguem a Torá. Esse julgamento. Aí Paulo continua: Deus dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e incorrupção. Porém, haverá ira e indignação para os que são faciosos e que não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Né? Então a gente tem muitos termos aqui lá do Antigo Testamento. Essa questão da vida eterna, Jesus falou muito sobre isso, é a vida do Espírito. Quando a gente chega numa categoria de Espírito puro, não precisa mais reencarnar, só reencarna se quiser, a título de missão, como foi a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Então é a vida eterna, é a vida do Espírito, é a felicidade completa, sem mácula, sem mescla, é a felicidade eterna, a vida no Evangelho. Mas para aqueles que falseiam a verdade, ou seja, a condição do povo judeu naquela época e a condição de muitos de nós hoje, que pegamos o Evangelho para julgar o irmão, que pegamos o Evangelho para deturpá-lo de acordo com os nossos interesses, aí vai cair um termo, né, que o Paulo pega lá do Velho Testamento, que é a ira de Deus e a indignação. Aí vem muito sofrimento. Por quê? Para desgastar, não é para condenar a pessoa que faz isso, mas é para desgastar a sua teimosia, o seu coração endurecido, para que através do sofrimento ele perceba que esse caminho não é bom. E aí ele vai mudando, né, as suas atitudes, o seu pensamento. Uma hora ele cansa de sofrer. Isso aconteceu com todos nós, acontece até hoje. Bom, através das nossas inúmeras reencarnações. Isso não é novidade para a gente. Como é que a lei divina, como é que Deus atua em nossos corações. A tribulação e a angústia virão sobre toda a alma do homem que obra o mal, do judeu primeiro, depois do grego. Olha, esse termo aqui, do judeu primeiro, depois do grego, ele já usou lá no primeiro capítulo. E ele vai continuar usando. Por quê? Porque a justiça e o amor de Deus estão para todos. Para os justos e para os injustos. Então, ele sempre vai usar esse termo. Ele vai dizer, olha, a tribulação e a angústia vem para todo mundo. Todo mundo que faz o mal vai colher tribulação, vai colher angústia, e nós podemos tirar por nós próprios. Porque nós estamos na Terra, num planeta de provas e expiações, um planeta em que o mal ainda é maioria, um planeta em que o sofrimento ainda domina. Isso aqui é um grande hospital de almas, é um grande presídio. Basta a gente olhar a nossa sociedade, basta a gente olhar para dentro de nós mesmos, que a gente vê que o resultado do mal é tribulação e angústia, porque nós ainda somos maus. Gonçalo, você está dizendo que eu sou mau, que você é mau? Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Lembra lá da passagem que Jesus disse: vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos? Imagine o vosso Pai que está nos céus, quantas coisas boas vos dará. Então Jesus disse que nós somos maus, e somos mesmo. Nós não somos puros, nós ainda temos muitos desafios. Por isso que a gente está colhendo tribulação, angústia. É o resultado das nossas maldades. Só que aí Paulo ele vai agora dar uma aliviada. Ele vai dizer: mas a glória, a honra
e a paz todo aquele que pratica o bem, sobre o judeu primeiro e depois sobre o grego. Então, assim como a tribulação e angústia para o ser humano malvado, judeu ou não, há também glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, judeu ou não. E lembrando que ele está escrevendo isso para os judeus, para que o judeu tirasse esse julgamento, para que o judeu parasse de olhar para o outro e começasse a olhar para si mesmo. A salvação está para todos, a vida eterna está para todos, desde que pratique o bem, faça boas obras. É isso que Paulo está falando. E aí eu grifei a honra e a paz sobre todo aquele que pratica o bem, porque o Emmanuel vai comentar essa parte no próximo slide, a gente já chega lá. E aí Paulo termina dizendo: pois Deus não se deixa levar de respeitos humanos. O que é isso? Deus não se deixa levar por julgamentos humanos. Se eu olhar aqui para Eduardo, meu amigo que está aqui comigo, e dizer: Eduardo, você faz tal coisa e vai para o inferno, essa não é a visão de Deus, é a minha visão de homem imperfeito, julgador. A visão de Deus pode ser completamente diferente, porque Deus não se deixa levar por preconceitos humanos. Foi isso que Paulo quis dizer. E aqui ele vai, eu resgatei, né, aquela parte grifada: glória, a honra e a paz sobre todo aquele que pratica o bem. Aí tem uma mensagem lá no Caminho, Verdade e Vida, fazendo referência a esse versículo, que chama Glória ao Bem, o título da mensagem, lá no capítulo 42. O que o Emmanuel escreveu sobre isso? Ele colocou assim: que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, ou o seu nome, ou a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se prestam, merecem paz e honra de Deus. Então, olha como o Emmanuel muda a nossa visão com relação ao homem mau, o criminoso, o homem com o coração ainda endurecido. O que é que o Emmanuel vai dizer? Que ele é digno do bem que lhes possamos fazer, e não do julgamento. O que a gente pode fazer por um coração endurecido? Orientar, orar, ter misericórdia, porque a misericórdia é para os justos e para os injustos. Você ser misericordioso apenas com quem é bom é fácil. Difícil é você amar o coração endurecido. Isso é difícil. E aí, o Emmanuel completa dizendo que aquela pessoa que trabalha no bem, que já quer ser bom, merece paz e honra de Deus. Tá? Fazendo referência ao versículo 10 do capítulo 2, a carta aos Romanos. Aí agora, o Paulo, ele vai começar a entrar na lei. Aquela lei, né, que os judeus eram tão e são até hoje, né, apegados assim, sem qualquer sombra de crítica, nada, só uma referência. A lei mosaica, a lei judaica, como queira, a Torá. Mas naquela época eles eram tão apegados e extremamente julgadores, né? A gente percebe pelas passagens de Jesus acerca disso. E Paulo, ele vai colocar, a partir de agora, pontos importantíssimos sobre a lei. Essa lei que os judeus usavam para chicotear as pessoas, para apedrejar as pessoas. Lembrando, né, que a sociedade daquela época era uma sociedade que não separava
religião de política, isso não se separava. Era uma sociedade teocrática. O que é isso? Se você fugisse da lei mosaica, você poderia ser morto, preso, torturado, enfim. Estava na lei da religião e na lei política, era uma coisa só, é uma sociedade teocrática. Aí Paulo vai começar a discorrer acerca dessa lei. E eu repito, com propriedade, porque ele era doutor da lei, quando era Saulo. Então ele conhece isso aqui como ninguém, tá? Ele vai falar: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que com lei pecaram, por lei serão julgados. Então o que é isso, Gonçalo? Vamos traduzir isso aqui? Não importa se a pessoa conhece ou não a Torá, a lei de Deus escrita, eu digo assim, conhece a lei de Deus escrita na Torá judaica. Não importa, se pecou sem conhecer a Torá, vai perecer. O perecer é o quê? É sofrer, para aprender a trilhar o caminho certo. E os que pecaram conhecendo a Torá também vão perecer de acordo com o que eles mesmos já conhecem da Torá, da lei. É isso que Paulo está dizendo. Não importa se você conhece ou não o que está escrito, porque mais na frente ele vai falar, e não é novidade para nós espíritas, que a lei de Deus ela está escrita em um lugarzinho que todos temos e que a gente não pode fugir. Ele vai falar mais na frente. Ele vai continuar. Não são justos diante de Deus os ouvidores da lei, mas serão justificados os observadores da lei. O que é isso? Quem vai para o centro espírita, para a igreja, para o culto, só ouvir, conhece a Bíblia decorada, conhece o livro dos Espíritos de cor, mas não pratica, só escuta, esse não é justo. Não são justos os ouvidores da lei, mas são justos os que observam, ou seja, os que praticam. Olha o puxão de orelha que Paulo está dando aos judeus. Ele dizendo assim: olha, vocês conhecem a Torá de cabo a rabo, mas vocês não praticam. Puxãozinho de orelha de leve. Quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, esses, não tendo lei, para si mesmos são lei. Olha que poesia que Paulo escreveu. Gente, os gentios que não conhecem a Torá, a lei judaica, fazem por natureza o que está na lei judaica, porque o que está na Torá é o que está no coração do homem, em sua maioria. Não estou falando daquelas leis temporais de apedrejamento, nada disso. Estou falando, por exemplo, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, uma pessoa que mesmo sem conhecer os 10 mandamentos, mas pratica, por quê? Porque a lei está dentro de si mesmo. Eles mesmos são a lei, em pessoa, sem precisar estar lendo a Torá. Olha que poesia que Paulo coloca, olha que sabedoria. Ele que tinha sido um homem tão apegado à letra da lei, agora ele já compreendia que a lei não está na letra, a lei está no coração do homem. Muito lindo, né? Ele continua. Os quais mostram a obra da lei, escrita onde? Nos seus corações, dando à sua consciência disto testemunho, assim como os julgamentos interiores, que ora os condenam, ora os aprovam. O que Paulo está dizendo aqui, nós espíritas conhecemos muito bem. Está lá no livro dos Espíritos. Vamos comentar sobre isso no próximo slide. Vai dizer, a letra da lei, a lei, ela está principalmente no coração, e quem faz o julgamento é a própria consciência.
Você espírita conhece isso, né? Você que já estudou o livro dos Espíritos. No dia em que Deus, segundo o meu evangelho, há de julgar as coisas ocultas dos homens por Jesus Cristo. Aí vem o livro dos Espíritos, pergunta 621. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? É na Torá? Onde que é? Em algum livro? Resposta dos Espíritos: na consciência. Ou seja, o que Paulo falou, nós espíritas já lemos. A lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Não precisa estar num papel. Aí, Kardec pergunta, na 621A, né? Continua perguntando sobre esse tema. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Então, poxa, por que Deus mandou profetas, mandou o nosso Senhor Jesus Cristo? Por que Deus mandou Moisés para escrever? Se a lei está na consciência do homem. Olha que pergunta sensata, né? Uma pergunta que a gente gostaria de fazer. Por quê? Se a lei está na consciência, por que precisou ser escrita? Aí a resposta dos espíritos nos denota a misericórdia de Deus. O homem, ele a esquecera e desprezara. Então quis Deus que lhe fosse lembrada. A lei de Deus está na nossa consciência, no nosso coração? Está. Mas nós esquecemos, falseamos, colocamos as paixões do mundo acima da nossa própria consciência. Aí Deus envia inúmeros emissários, inclusive o governador espiritual da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, para lembrar a humanidade da verdadeira lei de Deus. É ou não é um ato de extrema misericórdia? Vêm espíritos superiores só para lembrar a gente, sofrem muito aqui na terra, passam por coisas dificílimas na terra, unicamente para relembrar a todos nós a lei de Deus, que em verdade já está dentro de cada um de nós, adormecida. Aí Paulo continua falando sobre a lei. Por quê? Porque ele está escrevendo para o judeu. Ele já falou dos gentios lá no primeiro capítulo. Agora ele está falando para os judeus. Puxãozinho de orelha básico aí no judeu. Mas, se tu és chamado judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e conheces a sua vontade, sabes distinguir o que é melhor, sendo instruído na lei, e estás convencido que tu és guia dos cegos, luz daqueles que estão em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre das crianças, tendo na lei a forma da ciência e da verdade. Ou seja, tu, judeu, que conhece tudo isso, que se denomina um instrutor das criaturas humanas, o guia dos cegos, a luz daqueles que estão em trevas, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Opa, ó o puxão de orelha. Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, os comete? Caramba! E outra, isso que Paulo está dizendo, Jesus já tinha dito. Como é que você quer tirar um argueiro do olho do teu irmão se tem uma trave no teu olho? Aí Jesus também é firme, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. É o que Paulo está dizendo aqui. Seja justo para poder ensinar a ser justo. A gente não pode ensinar uma coisa que a gente não é. Então, Paulo firme.
Aí agora ele vai entrar numa questão muito notória para os judeus, que é a circuncisão. O que é a circuncisão? Era quando os bebês nascem, os judeus acreditam que ali por volta do 8º dia se pratica a circuncisão na criança, no recém-nascido, e a partir dali dá-se um nome à criança, para que seja feito um pacto com Deus a partir dali. É mais ou menos como se fosse o batismo, para muitas religiões dentro do cristianismo. Então, por que a circuncisão? Porque eles pegaram lá de Abraão, que tem lá no Velho Testamento, que Deus pediu que Abraão fizesse a circuncisão em si mesmo e na sua família, nos seus filhos. Abraão já era idoso, para formar esse pacto de Deus para com o homem e do homem para com Deus, que Deus daria bênçãos a quem fizesse a circuncisão, porque o homem daria um pedaço da sua própria carne para Deus. Seria mais ou menos isso. Então os judeus até hoje, seguem muito esse preceito da circuncisão. E aí Paulo vai dizer que nem ela pode salvar se você não pratica boas obras. Lembrando que ele estava falando ali para os judeus. Ele vai dizer: tu, judeu, que abominas ídolos, rouba os templos, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela tua transgressão da lei. Então, como é que eu vou dizer que eu abomino os ídolos, uma sociedade idólatra, e eu mesmo roubo os meus próprios templos? Como é que eu digo que me glorio na lei, se eu desonro o próprio Pai, o próprio Deus, na minha transgressão da lei? Pois é por vossa causa que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Eita, que forte, não é? Os gentios blasfemando o nome de Deus, coisa que os judeus tinham tanta raiva, tanto ódio disso. E Paulo vem e diz: olha, eles fazem isso porque você mesmo, que deveria levar a palavra de Deus até eles, não faz. Porque você mesmo blasfema de Deus através das suas transgressões da lei. Então, a mesma coisa de eu estar aqui falando para quem não é espírita, eu digo assim: olha, o espírita verdadeiro tem que praticar caridade, moral e material. Falo para quem não é espírita. Aí o cidadão olha para mim e me vê sem praticar essa caridade. O que ele vai achar? Como é que eu vou falar do perdão se eu não pratico o perdão? Como é que eu vou falar dos ensinamentos de Deus se eu não pratico os ensinamentos de Deus? Vou ficar desmoralizado e vou ainda desmoralizar os ensinamentos de Deus para quem está me ouvindo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí ele vai entrar na circuncisão. A circuncisão é útil quando você pratica a lei. Mas, se você desobedece à lei, é como se não estivesse circuncidado. Não adianta. Não adianta atos exteriores se eu não pratico a lei. Porque o foco está na prática. Não adianta eu chegar aqui e dizer, repetir as palavras de Jesus: perdoai 70 vezes 7, se eu mesmo não pratico o perdão. Aí Jesus disse que nem todos aqueles que falarem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque não adianta falar. O que importa é a prática. Essa é a orientação de Paulo aqui. Se um gentio não circuncidado observa os preceitos da lei, não será tido como circuncidado, ainda que não seja. Paulo está fazendo um jogo de palavras aqui, nada mais.
Está dizendo, olha, não importa se a pessoa é ou não é. Se ele pratica o Evangelho, ele vai ser tratado por Deus como se fosse circuncidado, não tem problema nenhum. Isso é apenas um ato externo, que aliás era um ato de higiene lá para o povo antigo. Tá? E aqui no nosso último slide, ele vai continuar discorrendo. E o que é por natureza incircunciso, cumprindo a lei, julgará a ti que com a letra e com a circuncisão és transgressor da lei. Então, a pessoa que não é circuncidada, ela e faz o bem, ela vai julgar o circuncidado que não faz o bem, vai julgar, olha, hipócrita. Você está pegado a atos exteriores. Porque o que importa é o que você faz do Evangelho, não o que você prega. Circuncisão é um ato externo. Não adianta você ser circuncidado e não cumprir de fato a lei de Deus. Não adianta. Aí, para concluir, Paulo vai dizer: não é judeu aquele que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente. A circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra. O louvor de tal judeu não vem dos homens, mas de Deus. Olha que lindo, que lindo. Não importa, mais uma vez, atos exteriores. A circuncisão que Paulo já tinha captado qual era o sentido, era a do coração. Era você tirar o excesso de suas imperfeições, de sua ira, de suas más tendências. É isso que precisa ser circuncidado. É o que tem no interior. Orientado, Paulo, pelo nosso próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz que não é o que vem de fora que torna o homem impuro, mas é o que sai do seu coração. Então, Paulo, nesse segundo capítulo, ele é bastante firme com os judeus que estão ali sendo convertidos ao cristianismo, dizendo: olha, para de julgar o gentio, ele é teu irmão. Para de querer fazer circuncisão no gentio. E aí quem leu Paulo e Estevão, lembra, né, que Paulo tinha uma certa desavença com Tiago. Por quê? Porque Tiago ainda queria aplicar esses preceitos judaicos dentro do cristianismo e Paulo não concordava. Então Paulo ele é bastante firme com isso. Para de julgar e presta atenção em você mesmo. Presta atenção. Porque o verdadeiro cristão é evidente que ele se preocupa com o outro, que ele se preocupa com a sociedade, com o mundo que está inserido. É evidente, mas primeiramente ele tem que tentar corrigir a si mesmo. Não tem como mudar o mundo se a gente não começa arrumando a nossa própria casa interior. Se não vira ato exterior, senão fica só em palavras vazias, perdidas. É por isso que a principal missão do cristão está primeiramente em se melhorar, para depois tentar transformar o outro. Porque é como diz Francisco de Assis, o evangelho que a maioria das pessoas vai ler não é o que você prega,
é o que você vive, é a sua vida. A sua vida tem que estar, ou melhor, tem que ser um evangelho vivo. E se preciso for, use as palavras, se preciso for. O principal é viver o evangelho. De modo que é sempre importante a gente falar, vamos parar de procurar Jesus entre os mortos. Vamos parar de ter essa ideia de que Cristo foi embora e nos deixou. Não. Cristo está vivo. Cristo é vivo. O Cristo é vida. E vida em abundância. Vida ao nosso lado. Lembra quando Jesus apareceu para Ananias para curar o próprio Paulo da cegueira? Qual foi a reação de Ananias? Meu Deus, é Jesus. Não. Oi, mestre. Que desejas? Por quê? Porque já sabia desse Cristo vivo. Já sabia que Cristo não tinha ido embora para voltar só no final dos tempos, não. Era um Cristo atuante na sua vida, vivo, como deve ser em todos nós, na vida de todos nós. Um Cristo vivo e não pregado na cruz. Um Cristo que vai modificando o nosso íntimo, modificando o nosso coração, nos moldando novas criaturas. Um Cristo atuante. Esse é o Cristo Jesus que Paulo fala. É Ele. E é esse Cristo Jesus que nós devemos trazer para a nossa vida, meus irmãos. É com essa reflexão que nós encerramos o estudo do 2º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Na próxima semana, no próximo estudo, vamos estudar, claro, o 3º capítulo, que no primeiro ele pegou ali, né, os gentios, falou da sociedade idólatra. No segundo agora ele pegou os judeus, falou, olha, vocês conhecem a lei tão bem, vocês não praticam. Pegou os judeus de jeito. E no terceiro ele vai juntar os dois, vai unir os dois. Já chamou a atenção, agora ele vai direcionar os dois na sua sabedoria. Tá? Então, é com imensa alegria que nós estamos finalizando o capítulo 2 da carta aos Romanos. Esperamos todos vocês no próximo estudo. Que Jesus nos abençoe e que Deus seja sempre louvado. Tchau.